O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 35, de 9 a 15. Eu quero falar nessa manhã sobre Jesus, o nosso refúgio verdadeiro. Quem é crente aqui tem Jesus no coração? Baixa umas crises de vez em quando de você ou não? Jesus é paz, mas eu estou perturbado. Jesus é comunhão, mas eu estou... Pecado bate na minha porta. A vida cristã como ela é. Às vezes a gente canta: Jesus é tudo para mim. Quem já cantou isso? Tudo. É tudo mesmo? Na hora que a boca esquenta, na hora que a chaleira está no fogo, apitando. Mas o que nós precisamos é apropriar disso. Eu já provei aqui no culto das 6, quando eu estudo eu prego direito. Eu estudei e preguei sobre a depressão de Moisés. Moisés era o homem mais manso da terra. Então, não era porque ele estava nervoso. Sabia disso? Moisés era um homem que falava com Deus face a face, todo dia. O problema dele não era espiritual. Mas ele teve uma depressão, pediu a Deus para morrer. O resto você assiste no sermão, quando você voltar para casa. E distribui esse sermão. Porque tem muita gente com depressão, muita gente desanimada. Tem crente pensando em suicidar. É verdade, pastor se matando. Mas Deus cura a gente. Ele está conosco para nos ajudar. Você passou por uma decepção, tem que recomeçar tudo, sua vida, seus empreendimentos. Você está assim, ó. A gente olha para você, pneu furado, murcho. Mas eu quero tirar dessa figura do Antigo Testamento, a cidade de refúgio, Números capítulo 35, de 9 a 15. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis da terra de Canaã. As cidades de refúgio serão de refúgio, essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para que se hospedar no meio delas, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Amém? Essas cidades de refúgio, elas apontam para Jesus Cristo. Jesus é o nosso refúgio verdadeiro. Ele é. E por que Deus estabeleceu? Veja que Deus não deu herança para os levitas, mas Deus deu para os levitas, está aí no capítulo 35, primeira parte, 42 cidades, para que eles pudessem morar, porque eles não tinham herança na terra. Junto a essas 42 cidades, Deus estabeleceu 6 cidades de refúgio. Tinha que ser cidades dos levitas. Por quê? Porque na cidade dos levitas estava o quê? Os sacerdotes, e moravam lá também o sumo sacerdote. Quem foi que estabeleceu essas cidades?
Deus. Veja aí no texto, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio. Mas refúgio para quem? Quem é que devia buscar refúgio nessas cidades? Todos aqueles que eram homicidas involuntários. Porque todo homicida involuntário, ele teria que ser vingado por um parente da vítima que ele havia matado. Aquilo que se chama Goel, o libertador. Lembra de Jó, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor, ele usa essa expressão, o Goel. Ele vai me vingar. Aquele que me fez mal vai receber o justo castigo do meu Goel, do meu Redentor. E essa pena durava 40 anos. Mas se esse que havia cometido esse crime involuntário conseguisse chegar a essa cidade de refúgio, eram 6, tem a localização aí das cidades, eles confessariam o seu pecado para os anciãos, eles entrariam e morariam nessa cidade, e o Goel não poderia o quê? Matá-los. Eles seriam o quê? Perdoados. O que é que isso nos ensina? Que todos nós somos pecadores. Mas eu não pequei, eu não estava no paraíso, no Éden. Mas você pecou porque você estava representado por Adão. Voluntariamente ou involuntariamente, ou solidariamente, você é o quê? Pecador. E se você morrer nos seus pecados, você será o quê? Condenado. E tem um Goel chamado o capeta, Satanás, que vai cumprir o mandato, porque lá no pacto que Deus fez com Adão, no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então o diabo vai mandar você para o inferno, se você não se abrigar na cidade de refúgio. Então não fica pensando em ir para Paris, para Londres, para Israel, para não sei, vai para onde? Para Jesus. 1001 lugares que eu tenho que ir antes de morrer. Jesus. Ele é a nossa cidade de refúgio. Se você estiver refugiado nele, ele é o nosso sumo sacerdote. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Sabia disso ou não? E essa ideia está presente, por exemplo, lá em Hebreus. Eu preciso me adequar à inteligência artificial. Me mandaram ontem o Salmo 23, não precisa mais nem minha Bíblia, está tudo pronto. Como é que nós vamos fazer culto agora, estudar a Bíblia? Pastor, domingo vai para o jogo do Palmeiras, sábado. Por quê? Está tudo pronto. Na inteligência o quê? Artificial. É assim agora? Professor de escola dominical está na benção, departamento infantil. Põe o vídeo, aparece até Josué. Vai ser assim ou não? Calma que depois você vai ver. Mas lá em Hebreus, fica claramente colocado que Jesus, ele é o nosso refúgio verdadeiro. E que essa cidade de refúgio aponta especificamente para a pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 4. Eu queria que você observasse nos versículos 4, 14 a 16, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande
e sumo o quê? Que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem. Então acheguemos-nos, portanto, a ele, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça no tempo que oportuno. Então pensa nisso. Jesus é o nosso refúgio. E aqui eu queria que você entendesse que nós precisamos nos refugiar nele. Nós recitamos o Salmo 46. O Salmo 46 diz o quê? Deus é o nosso refúgio, socorro nas tribulações. E o que é que a cidade de refúgio mostra? Mostra justamente o amor de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nós. E eu gosto disso, porque no versículo 15 de Números 35, serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e também para o estrangeiro, e para que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém, o quê? Involuntariamente. Você diz: ó, Adão, você tomou a decisão aí, sobrou para mim, eu sou pecador, solidário, nasci em pecado me concebeu minha mãe, todos nós nascemos pecadores, tudo aquilo que procede do nosso coração é mal, a sentença está lavrada sobre nós, existe um Goel que está à nossa procura para nos matar, para nos roubar e para nos... Então nós temos que buscar refúgio na cidade de refúgio, que é Jesus Cristo. Vocês entenderam até agora ou não? Agora vamos para Josué. Josué capítulo 20. Josué, capítulo 20. Cidades dos levitas. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Por quê? Eles entraram na terra de Canaã. Então, o que está previsto lá em Número, Josué está fazendo agora em Josué, porque eles entraram na terra. E eles então estabelecem as cidades de refúgio. Versículo 7, lê para mim. Designaram, pois, solenemente, Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Kiriate Arbe, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além de Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante o que? A congregação. 6 cidades, 6 nomes. 6 nomes que apontam Jesus como nosso refúgio verdadeiro. Qual é o primeiro nome da cidade? Veja aí no versículo 7. Ele vai usar uma linguagem figurada para ensinar ao seu povo que as cidades de refúgio apontam para Jesus Cristo. Você que está aqui nesta manhã abatido, desanimado, você que está aqui: pastor, eu
tenho Jesus, mas olha, nem parece que eu tenho. Quem já sentiu assim? Parece que o incrédulo está mais feliz do que eu. Quem já sentiu assim? Você canta. Sou mais que vencedor. Só derrota. Parece o time do Corinthians, só derrota. Desculpa. Você vai. Mas você está bastante. Parece que a fé em Deus não faz diferença na sua vida. O justo viverá pela fé, mas olha, não vai fazer diferença não. Parece que o incrédulo está mais crente do que eu, está mais esperançoso do que eu, está mais feliz do que eu. Quem já se sentiu assim? Vocês são tudo normais. Quedes significa santo, ou santificação para o impuro. O nome dessa cidade ilustra perfeitamente o que Cristo é para nós, o nosso santo o quê? Refúgio. Você é homicida, você é pecador, mas quando você se refugia em Cristo, você mergulha ou é absorvido pela sua santidade. Você é tomado pela santidade de Cristo. Diz amém aí. Amém. Porque o impuro não pode purificar o impuro, só o santo pode purificar o puro. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 3,14. O que diz? Atos 3,14. Complementa com 4,27. O que diz? Vós, porém, negaste o santo, e o justo o pedis que vos concedesse um homicida. Mas veja o que diz lá, por favor, 4,27, o que é que diz? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilato como gentios e gente de Israel. E você o que? Matou. Mas você não estava matando um homicida, você estava matando um inocente. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. Louvado seja Deus por isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a sua santidade que nos garante, irmãos, que nos garante, que nos assegura a nossa salvação eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, queres, Jesus é a minha santificação. Mas no versículo 7 também, qual é o nome da segunda cidade, João? 27, o que aqui diz? João 27. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, região montanhosa de Naftali. E Siquém, grife aí essa palavra Siquém. O que é que significa Siquém? E ela ficava na região o quê? Montanhosa de Efraim. Significa para chegar em Siquém tinha que subir o quê? O morro. Ou não? E quem sobe morro, quando chega no final do morro, está o quê? Cansado. Vocês notaram que essa semana eu corri 8 km por hora? 1 minuto. Fiz 4 séries de 4 vezes. Coração 130, respiração 96. Tá bom? Então para de dizer que eu estou ofegante. Não estou mais cansado. Jesus é Siquém. Gostou, ela?
Estou na sua cola. Siquém significa lugar para o cansado. Sabe o que significa Siquém? No hebraico, ombro, costas. É a parte superior do braço. É aquele lugar que João, o discípulo amado, o quê? Descansou. Quando seu filho está cansado, ele descansa onde? Nos seus ombros, no seu colo. Quem já sentiu necessidade de colo aqui, levanta a mão de ombro. Um ombro amigo para chorar. Jesus, meu irmão. Não chora na cabeleireira, não. Pelo amor de Deus. Não chora na padaria. Não chora para o colega de trabalho. Aliás, homem crente, marido crente, não tem amiga íntima, tá? É isso aí. Chora para Jesus. Ele chorou. Ele conhece as nossas lágrimas. Ele é o nosso ombro amigo. Amigo. Tem coisa que a gente só fala para Jesus. Tem uns amigos que dizem, conta para mim, rapaz, abre o coração. Não vai nessa não. Primeiro, você não é cirurgião cardíaco. Quem abre coração. Segundo, o cara está doido para saber da vida, para soltar. Cuidado. Eu agora sou teu conselheiro. Qualquer coisa me procure. Você tem quem? Jesus. Chora lá. Chora. Tem coisa na sua vida que você não conta para ninguém. Você só conta para Jesus. O ombro é a parte superior do braço, que tem força para suportar peso. Assim como Siquém, Jesus é o nosso ombro. Ele é refúgio para o cansado e para o oprimido. Tomai sobre vós o meu jugo, meu ombro. Vamos caminhar junto com Jesus, lado a lado. Lado a lado, descansando o ombro dele, dizendo para ele, Senhor, está vendo, Senhor? Está difícil. Fala com ele, conversa com ele. Eu sei que no meu casamento tem muita coisa que Tássia nunca se abriu comigo. Nem com a Helena, que é a melhor amiga dela. Mas com Jesus, sim. É verdade, Tássia? É verdade, Tássia? Não? Desmoralizou o sermão todinho, né? Tem coisas que a gente só confessa para Jesus. Tem coisas que Jesus conversava com seus discípulos. Tem coisas que Jesus conversava com as multidões. Tem coisas que Jesus conversava só com 3 discípulos. Pedro, Tiago e... Mas tem coisa que Jesus só conversava com o Pai. Jesus é nosso ombro. Ele é o bom pastor que carrega a ovelha cansada, ferida, sobre os seus ombros. O lugar de volta não é o caminho. A ovelha volta nos ombros do pastor. Terceiro lugar, rapidamente, versículo 20, verso 7, a terceira cidade qual é? Hebrom. E o que significa Hebrom? Hebrom significa lugar de comunhão. O termo Hebrom no hebraico significa comunhão ou associação. Essa cidade foi criada por Deus, estabelecida por Deus, para mostrar que é em Cristo que nós temos comunhão com Deus, é em Cristo que nós temos perdão de pecados, é em Cristo que nós temos comunhão uns com os outros. Jesus, Ele é o refúgio seguro para o desamparado. Seu sangue nos aproxima de Deus, garantindo-nos as beatitudes salvíficas. Seu sangue nos reconcilia com Deus, com o Espírito Santo, uns com os outros. Já não somos mais solitários, desamparados, pois habitamos em família,
Somos da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está em Jesus, você não está no orfanato, você não está numa casa de passagem, você não está no asilo, você está numa família. Diz amém aí. Quarto lugar, 28. Qual é a quarta cidade? 28, o que é que diz lá? Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram também o quê? Bezer. Bezer fica onde? Efraim ficava na montanha. Mas agora fica no deserto. Tudo isso tem significado. Deus não desperdiça nada. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque Bezer significa fortaleza, lugar de refúgio para o fraco. Isso de acordo com o original hebraico. Essa cidade era uma fortaleza para o homicida involuntário. Porque o homicida involuntário, ele estava o quê? Ele estava o quê? Fugindo. Não tinha celular. Não usava cartão de crédito. Tá certo? Porque ele estava o quê? Fugindo até chegar na cidade. Podia ter contato com ninguém. E é muito interessante, porque a ideia aqui, nós lemos no Salmo 91, versículo 9, ele é nosso refúgio, nosso abrigo. Aquele que habita no esconderijo na sombra do Onipotente, o quê? A palavra abrigo aí, essa palavra aqui no hebraico. Bezer. E quando você está fugindo, você não vai fugir em lugar público, vai fugir em lugar público? É aqui. Não, você foge para o lugar escondido. Qual é o melhor lugar para se esconder? No deserto. Mas lá no deserto tem uma cidade de refúgio. E geralmente foge de dia ou de noite? De noite. Foge de óculos escuros. Pinta o cabelo. É assim ou não? Muda a face. E Jesus conhece a gente, ele sabe de tudo. Você acha que tem crente que está fugindo de Deus disfarçado? Tem ou não tem? Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi fazer umas roupas de folhas para se esconder de Deus. O cara era tonto. Quem é que pode se esconder de Deus? Aquele crente está em pecado, vem na igreja, põe óculos escuros, chapéu. Não pode, você não pode fugir de Deus. Mas em Jesus, você encontra Bezer. Nele temos segurança, força para enfrentar todas as nossas adversidades. Quinto lugar, são 6. A quinta cidade se chama 28, o que é que diz? Ramote. 28. E Ramote em Gileade, na tribo de Gade. Que coisa linda. A palavra Ramote no hebraico significa exaltação, elevação. Significa que assim como Ramote, Jesus é aquele que nos eleva, é aquele que nos exalta. Jesus é aquele que nos põe o quê? Para cima. É aquele que tira o cara do monturo e põe assentado entre os príncipes. Então na hora que você estiver para baixo dessa semana, você lembra assim: Jesus é meu Ramote. Que tal você gravar? O pessoal da música grava o hino com as 6 cidades de refúgio. Yahvé Rafa, meu Senhor. Aí você canta. Põe o nome da...
Porque Jesus é tudo para nós. Canta essa semana, faz um hino, Marzinho. Você com a sua voz, tipo bonito, locutor, e traz domingo para a gente cantar aqui as 6 cidades de refúgio. Jesus é o nosso refúgio verdadeiro. Ele é o nosso ramate. Ele é o nosso lugar de elevação. Ele foi humilhado até a morte, mas Deus o exaltou soberanamente. A Bíblia afirma que Ele pode socorrer aos que são tentados e exaltá-los. Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos exalta, que nos põe para cima, que nos eleva, que tem prazer de ser chamado de nosso Senhor e de nosso Salvador. Ele nos exalta. Mas por fim, Josué capítulo 28, o que diz? Qual é a última cidade? Golã. E o que significa a palavra Golã? Porque quando a gente visita Israel, principalmente o norte de Israel, falando nisso, tem caravana esse ano, 18 a 27, comigo, tá? Para encerrar. Golã. Você já ouviu falar nas colinas de Golã? Fica lá no norte. De lá você vê Damasco, você vê a Síria, as colinas de Golã. A palavra Golã significa lugar de refúgio para os tristes. Você já pensou? Que profundidade isso? Golã, no hebraico, significa uma cidade de refúgio para aquela pessoa que estava aflita, perturbada e triste. Que coisa linda. O termo tristeza, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem um sentido de labor, de dor, de lamento por algo negativo. Cristo é o nosso refúgio contra a tristeza. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, só você sabe. Traíram você, machucaram você, humilharam você. Você está o pó. Jesus é o seu Golã nessa manhã. É o lugar de você se refugiar nele e dizer: Senhor, transforma a minha tristeza em folguedo, em alegria. Tira essa tristeza do meu coração. Tira essa dor do meu coração. Renova o meu coração nessa manhã. Você não precisa fazer corrente de 7 semanas, jejum espiritual, óleo ungido do Jordão. Você só precisa de Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. Vamos ficar de pé? A grande mensagem que nós aprendemos na cidade de refúgio é que Jesus Cristo é o perfeito refúgio para o necessitado, oprimido e triste. Lá em 1 Coríntios 1,30 diz que ele foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Ele é o nosso escudo, nele temos paz, descanso, segurança, alegria, vitória nas nossas lutas de cada dia. Vamos cantar? E vamos entregar esse fardo para Jesus agora? Vamos nos refugiar em Cristo? Imagina a cena aqui, agora você está... Jesus está diante de você. Você está em você. Você está agora se escondendo nele. Se refugiando nele.